saudar, agradecer o convite, né? O Saraiva veio hoje, o senhor está substituindo aqui a coordenação, o presidente, né, do vocês, Saraiva, quando veio fazer um convite, nós vamos organizar para poder fazer essa passagem. Nós temos atividade sim de manhã, daqui a pouco, inclusive eu vou lá no Diretório Nacional, mas eu quero, a presença aqui, ela é no sentido de reforçar o trabalho que vocês também estão fazendo, né? Vocês viveram tempos bons, tempos ruins, vamos dizer assim, difíceis, né? Onde teve o uso, vamos dizer assim, da assistência técnica e da extensão rural, digamos assim, não no sentido que nós desejamos naturalmente que tivesse sido, né? Que é para um agente de desenvolvimento, né, do ponto de vista a partir da realidade dos saberes, né, do nosso povo, poder acompanhá-los, orientá-los, aprender junto com eles, levar a tecnologia sim, mas nesse processo de construção, né, ver qual é a principal metodologia e tecnologia, né, a ser trabalhada junto com os nossos agricultores, principalmente os agricultores de origem e característica familiar, né, as nossas comunidades ribeirinhas, os nossos quilombolas, né, nossos índios, né, porque nós achamos que essas são todas gentes que prestam, né? Não são tudo gente que não presta, são tudo gente que presta. Então nós não temos preconceito, porque quando nós falamos de um Congresso Nacional, nós estamos falando a partir de um lugar que tem muitos preconceitos, e esses preconceitos, à frente à pecuária, que eu tive uma grande dificuldade nas negociações, inclusive, para garantirmos um processo da Anaper. Nós tivemos muitas dificuldades, mas felizmente, com o trabalho de vocês e as articulações da FASER, das BRAER, também de outros órgãos, nós conseguimos levar a contento, eu acredito, na correlação de forças que temos, a um bom relatório que foi aprovado, sancionado com pequenos vetos localizados, que eram até previsíveis que viessem a ser feitos. Mas o nosso tema principal é poder garantir para a maioria dos agricultores familiares desse país, que são responsáveis por 70% da produção de alimentos produzidos no Brasil, que são a base de uma cadeia produtiva de máquinas, de desdobramentos, enfim, que aquece a economia do país, que está indo bem, que está gerando emprego, né, que está numa condição muito satisfatória, né, de ampliação, de crescimento, de produção. E, aliás, precisamos investir fortemente em infraestrutura, porque o Brasil não havia se preparado para essa infraestrutura, para esse crescimento. Então nós temos que trabalhar muito em políticas de infraestrutura, mas é certo que esse abandono que tinha de políticas de assistência técnica e extensão rural, com o governo do presidente Lula, o ADATER à época, com o PENATER, que é o Plano Nacional da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e posteriormente com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que cria novamente um sistema nacional. E isso exatamente que nós precisamos pensar do ponto de vista de política pública, para quem mais precisa, né? Nós precisamos ter um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural. E nós recriamos um mecanismo que poderá ser mais ou menos usado, dependendo também das políticas públicas. Porque isso é exatamente o debate que nós estamos fazendo. Ou à frente da agropecuária, à frente do agronegócio no Congresso Nacional, não tem tanto essa preocupação com essa política pública. Por quê? Porque nós estamos priorizando e nós colocamos claramente isso na lei. Isso não está na lei, isso nós colocamos com várias interpretações. A lei da agricultura familiar 11.326 para a priorização para a agricultura familiar. Então é isso que nós queremos, porque é para isso exatamente que diz a Constituição, que nós precisamos colocar o Estado com políticas públicas à disposição. Quem é um grande fazendeiro, que é um grande proprietário, bom, ele pode se virar, ele pode contratar equipes de engenharia, de agronomia, de assistência técnica, eles se viram. Agora, esse que não pode, e exatamente essa política, por isso, inclusive, nós trabalhamos recentemente o debate, inclusive, dos serviços, que é um grande tema que nós no Rio Grande do Sul estamos fazendo, de conhecimento da filantropia, no caso específico da entidade do Rio Grande do Sul, que felizmente ela foi
concedida o certificado por mais 3 anos, que dá condições de resolver esse período, discutir o passivo e pensar o futuro, porque na maior parte dos estados vocês já têm também estruturas diferenciadas do que existe especificamente na SCAR e na terra do Rio Grande do Sul, do ponto de vista do caráter da entidade, para permitir, não temos esse serviço, esse problema do recolhimento de impostos, que é um serviço que é social, né? Os programas hoje, além do Brasil que cresce, o Brasil precisa acompanhar a tecnologia, o Brasil precisa trabalhar todos esses pontos, nós temos um serviço social que é feito pela assistência técnica social. O programa do Brasil Sem Miséria, ele chega em alguns rincões distantes, em propriedades, pela mão da assistência técnica extensão rural, na maioria das vezes. E às vezes, eu tenho visto isso em vários estados, a única presença praticamente de Estado, de política pública, em alguns lugares, se dá pela mão do sistema. Se dá pela mão do sistema. Então, quando nós somos, digamos assim, tão entusiastas e militantes desta causa da assistência técnica e extensão rural, da recriação de um sistema nacional, do estímulo a esse trabalho, o que vai permitir nós trabalharmos recursos que são necessários. E nós temos a cada ano elevado o tema dos recursos. Segundo, nós temos uma gestão efetivamente democrática, participativa, né, com metodologias que incorporem elementos que para nós são muito caros do ponto de vista da participação das pessoas como método, para mim isso é muito caro, e que faz, neste momento, uma inter-relação, e talvez esse seja um desafio colocado para nós, que é a inter-relação que tinha uma distância muito grande entre a assistência técnica e extensão rural junto com a pesquisa, né? Eu não quero distanciamento entre esses dois pontos, onde tem alguém que faz a pesquisa e alguém que quer fazer a extensão. Nós temos que ter um conceito de horizontalidade nessa relação. De horizontalidade. Nós temos que ter demandas a partir dos próprios agricultores, das suas bases, que são trazidas pela assistência técnica, trabalhadas e levadas junto com a pesquisa, mas também nós temos que ter a pesquisa indo ao campo para fazer essa interrelação a partir das próprias experiências e das realidades que nós vivemos e fundamentalmente naquilo que nós entendemos que é o tema da sustentabilidade que hoje precisa ser trabalhado. Nós estamos vivendo os piores momentos do ponto de vista das alterações climatológicas, e isso é um tema mundial global, o tema das carências de energias renováveis, porque as realidades de energias, do jeito como nós estamos trabalhando, naquilo de petróleo e outras das agressões ambientais, são muito difíceis, então nós temos que ter um conjunto de energias renováveis e investir fortemente nisso. O Brasil está ponteando esse processo do diesel, etanol, eólica, enfim, nós temos todo um processo, né, que precisa ser trabalhado. E também a produção de alimentos. Se nós vamos falar das 3 principais preocupações da humanidade hoje, né, e as Nações Unidas colocaram este ano a agricultura familiar como principal tema a ser refletido neste ano, mas nós estamos falando da climatologia, nós estamos falando de energia e nós estamos falando de alimento. E vocês trabalham com o quê? Não trabalham com as 3. Entendeu? Estão no centro das nossas atenções. Então, quando a gente valoriza a produção agrícola, quando a gente valoriza quem está diretamente vinculado a essa atividade tão importante, é disso que nós estamos falando. E aqui nós temos esse é um grande desafio, uma demanda, que não temos solução ainda, que é exatamente a relação qualificada do ponto de vista da produção orgânica. Nós temos o Planalto, todos sabem que é do lançamento que foi feito no último encontro da Conferência Nacional em relação ao tema da agroecologia e da migração que nós temos que fazer da produção agroecológica
para a migração orgânica, efetivamente, né? Eu acho que esse é um tema importante que nós temos que fazer, mas nós sabemos também que esse programa ainda não tem a sua consistência, vamos dizer assim, efetivamente, né, levada a cabo, que precisa ser trabalhado. E eu acredito muito que a gente possa ampliar e passar, e migrar do Brasil, que é o campeão em uso de venenos nas propriedades, para que a gente ganhe uma produção. E aí nós precisamos ter fortemente pesquisas investidas para esta área, trabalhos acompanhados para a gente não perder as nossas sementes. Então tem os guardiões das sementes, tem as variedades, né? Tem todo um processo que precisa ser pesquisado, trabalhado, e tendo acompanhamento para a gente poder ter melhoramentos genéticos, né? A qualidade, isso é indiscutível, sem a gente virar refém das alterações genéticas, digamos assim, laboratoriais ou transgênicas, que nos tiram, como agora no Congresso, e o nosso grande enfrentamento no Congresso é exatamente a possibilidade de termos a questão em síntese, né, que é o gene terminator, né, que é para ser introduzido, onde vai tirar a fertilidade, onde nós vamos virar dependentes, comprando sementes, já precisa comprar novas sementes ou comprar produtos que façam e atingem novamente a fertilidade. Então, esse é um processo hoje que, para mim, se alguém disser assim, bom, Cássio, qual é a tua maior preocupação hoje com o campo? Eu diria que é essa. Eu diria que é essa. Porque nós estamos, frente ao agricultor, nós estamos perdendo a nossa identidade. Porque a nossa identidade no campo não é apenas a nossa história das nossas famílias, que é importante. A nossa vida do campo, ela é vinculada ao animal, ela é vinculada à terra, ela é vinculada à natureza. Nós vivemos, convivemos e nos produzimos naquele nosso espaço. Esta é a nossa realidade, a nossa vida, como agricultor. E uma hora dessas, eu perco a minha raiz, eu não posso mais ter a minha semente, e eu dependo de uma orientação para o qual eu vou transferir o meu suor, o meu sangue, o meu trabalho, que é a minha renda. Porque hoje nós temos uma altíssima produtividade, nós temos uma altíssima produção e a tendência é só crescer. A tendência é só crescer, nós vamos ter uma nova safra recorde, tudo indica que a gente vai superar os 150 milhões de grãos, por exemplo, que nós produzimos no ano passado. Só que efetivamente a renda, ela não fica na mão daquele que produz. Então esse para mim é o grande tema. Eu tenho me jogado diretamente no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu fiz um projeto de lei, na época, do meu deputado estadual, para nós sermos livres de transgênicos estrangeiros. Vocês imaginam a peleia que nós enfrentamos naquele momento, livre de, não livre para, porque nós sabíamos, e hoje nós temos consequências claras, onde ou se enfia mais veneno, ou a lua, por exemplo, no Rio Grande do Sul, passou o Roundup lá, glifosato, não mata mais. E a gente disse isso, que isso é normal na natureza, os anticorpos vão se preparando para ter a resistência e não comporta mais o veneno, vai ter que injetar mais veneno. Bom, e teve que ter nós botando orçamentos maiores para a saúde, para tratar câncer, para tratar os problemas. Então esse gente tem que ser investido em tecnologias renováveis, em tecnologias que dialogam com a natureza, em tecnologias que permitem uma renda. Eu acho que esse é um tema importantíssimo sobre o qual nós temos que nos debruçar, que faz parte da política. Faz parte da política, da orientação com o agricultor, do trabalho que nós temos que fazer, dessa conscientização que faz parte das nossas vidas. E tem, por último, eu acho que é um tema fundamental, que nós não podemos menosprezar, que é exatamente o tema da cadeia produtiva como um todo. Nós estamos lá para orientar o agricultor, historicamente, o agricultor, toda a sua formação é para produzir. O tema da industrialização e da comercialização foge das mãos dele. E isso é cultural, inclusive. Isso se trabalhou intencionalmente, e assim a sociedade se organizou desse jeito. E para mim, o grande desafio é nós podermos abraçar a cadeia produtiva inteira. É produzir, industrializar e comercializar. Porque é nessas frentes todas que a agregação de renda ela acontece. E para isso, nós precisamos também ter mecanismos de capacitação. E aí eu vou dar um exemplo muito importante. A nossa matéria, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e talvez vocês tenham experiências em outros estados, né, que eu estou falando com as lideranças do país, né? Eles fizeram hoje um acompanhamento, criaram acho que 6 grupos de acompanhamento dos colegas de vocês,
que fazem gestão, é alguém que faz planejamento, gestão, busca de mercado, gerência. São 6 profissionais, vamos dizer assim, é uma equipe, são várias equipes no estado, que essa equipe ela é multidisciplinar e ela acompanha cooperativas, associações, agroindústrias, exatamente para poder pegar a cadeia produtiva como um todo. Esse tema, para mim, é talvez o segundo tema da minha maior preocupação. Primeiro é o tema ambiental e a permanência da renda na mão da gente, dos nossos produtores protagonistas principais. E o segundo é o tema da cadeia produtiva como um todo, vamos assim, que é o produzir, industrializar e comercializar. Então, acho que esse tema nós também precisamos avançar bastante. Por último, eu vou encerrar minha fala porque eu quero ouvir também o nosso colega Tomás, e depois até poder responder algumas questões. E eu vou me ausentar um pouquinho porque tenho que dar 2 entrevistas de rádio para a nossa rádio lá no estado, que eu fiquei designado para falar em nossa bancada. E daí eu já retorno para cá, para depois eu poder também ouvir questões de vocês e ficar um tempo ainda também dialogando com vocês. Mas a última parte que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos hoje com um envelhecimento na área rural. A juventude é uma dificuldade da permanência dela ao campo. E ela disputa hoje, digamos assim, uma forma, é uma disputa meio desleal, porque hoje tu tem uma empregabilidade, e que bom, na cidade. Se hoje o jovem vai para a cidade, ele não fica desempregado. Nós temos que forçar a escola técnica, capacitação, porque oportunidades de emprego existem. Que bom que a economia brasileira esteja em condições tão boas, como ela está nesse momento, e com vários acertos, inclusive da política econômica da presidenta Dilma, dando sequência ao governo do presidente Lula. Mas, há um tempo atrás, eu estou fazendo um artigo, uma opinião agora sobre isso, eu vi os pais dizerem assim: estuda para tu não precisar ficar na roça como nós. Isso, na verdade, tinha um preconceito também. As famílias eram grandes, 8 filhos, 10 filhos, um pouco como nós éramos, eu sou de uma família de 8 filhos. Mas tem também embutido um preconceito forte. Filho, estuda para tu não precisar ficar como nós, no sacrifício, na perigosidade do trabalho, no campo que é desprezado, que é discriminado. Isso é um tema importante para nós explorarmos, contra a discriminação que tem em relação ao campo. Mas hoje eu tenho dito para os jovens: filho, estuda para ficar ao campo. E olha só como é que nós estamos. Eu estou imaginando o meu sonho na pluriatividade agrícola, é disso que nós estamos tratando, porque nós queremos ter o turismo no campo, nós temos que ter a parte da agroindústria no campo, as multiatividades, ou as atividades rurais ou agrícolas, como alguns teóricos definem, elas são possíveis de nós trabalharmos. Uma agroindústria precisa de alguém que faz planejamento, vai lá, está bonita a administração. Nosso filho do campo que estudou administração está lá de volta ao campo. Vai precisar de um motorista, de um produzido, nós vamos viabilizar por mais alimentos para ele levar uma agroindústria. Vai precisar trabalhar com informática, vai ter que ter um técnico agrícola, vai ter que ter um médico veterinário, vai ter que ter um zootecnista, vai ter que ter um agrônomo, vai ter que ter um assistente social. Essas são profissões que eu quero para os nossos filhos. Além daquele que vai tocar sua propriedade, ele também poder ser profissional. Se hoje nós estamos dando oportunidades às escolas técnicas, das universidades, do ensino à distância, de todas as oportunidades, as portas, as janelas que se abrem do ponto de vista da educação, é pensando nesse jovem, nessa agricultura. Agricultura congênita. Agricultura congênita. Eu estou numa luta agora, que é o tema da internet. Eu fiz várias reuniões, eu pude falar com a presidenta Dilma, falei com os ministros, tem um plano do Plano Nacional de Banda Larga, para nós estendermos ao campo. E é isso, assim, eu imagino um campo, é o luz para todos, é a estrada boa, por isso nós estamos discutindo as estradas, agora colocando máquinas, nós estamos discutindo o PAC 13 agora, para mais equipamentos, para poder ter qualidade boa ao campo, um água para todos, luz para todos, a minha casa, a minha vida, a renda, esse que é fundamental, a internet, a comunicação, o lazer e um ar, obviamente uma água limpa e um ar limpo para respirar, com produção de qualidade
pura, vamos dizer assim, né? Com qualidade, porque a segurança alimentar, estamos falando de soberania alimentar e nutricional, soberania alimentar e nutricional. Aliás, hoje eu conservo um grande encontro, né? A conferência, que estão debatendo esses temas também. Então, eu acredito, eu fiz essa fala mais ampla um pouco assim, para colocar os desafios que estão postos, o enfrentamento político que nós temos que fazer. Quem não olha para o pequeno, não olha para a maioria, olha para poucos de forma concentrada, e principalmente para aqueles que não precisariam tanto da política pública, não que não possam haver. Nós não temos contrariedade que a tenha, mas queremos que tenha, primeiro para quem mais precisa, né? Essa é a justiça, a democracia, a república, quer pensar assim, e com isso homenagear vocês. Eu acho que a Anater é o maior reconhecimento para vocês. Porque se durante um tempo vocês deram as vidas de vocês para esse trabalho e não foram valorizados, inclusive o Sistema Nacional foi destruído, e vocês, digamos, teimosamente resistiram em alguns estados, mantiveram suas estruturas e outras vocês pelearam até que a gente reconstruísse. Hoje, infelizmente, nós temos um ambiente no Brasil que recompõe esse quadro e que ninguém é louco, ninguém, hoje. E essa é a grande vitória política. Você acha que algum candidato agora na eleição vai dizer, eu vou acabar com a Anater? Nós governos que já estavam, fizeram o que? Então é esse comparativo que nós temos que fazer na política. Então quem recuperou vai ter condições de dar capitalidade, né, enfim, força, né, que nós precisamos para a Anater. Então eu quero encerrar minha fala nesse sentido, vou fazer minhas duas ligações e já volto com vocês na mesa. Tá bom? Obrigado, deputado. Nós aguardamos. Já volto.